Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição do Papo de Trabalho. Feliz em ter vocês aqui conosco. Ao meu lado, minha amiga Andresa. Tudo bem, Andresa? Chegando mais uma vez, mais um Papo de Trabalho. E hoje nós vamos falar de trabalho, mas nós vamos falar de um mundo diferente, um mundo especial e um mundo que a gente tem que saber cada vez mais sobre ele, não é mesmo, Matias? Exatamente, um tema que está cada vez crescendo mais, né? Isso aí. E como eu falei, é especial e a gente precisa de pessoas especiais e que estão dentro da situação para falar a respeito disso. Com e com a certeza. gente hoje aqui, quem tem aí propriedade para falar nisso, recebendo a nossa amiga Dani. Tudo bem, Né? Dani? Tudo jóia, boa tarde, obrigado pelo convite. E hoje nós vamos falar desse assunto que é autismo, certo, Dani? Certo. Vamos falar de autismo e a Dani vai trazer essas informações, gente, porque como a gente conversou, a gente estava aqui nos bastidores, é muita coisa nova, é um mundo novo e a Dani abraçou essa causa e ela vai contar pra gente aqui um pouquinho sobre todo esse mundo, né, especial da criança autista, pessoa com autismo, né, Dani? Sim, com certeza. Dani, a gente chama de Dani, né? Mas o nome dela é Dani Ellen. Isso. Pode ser Dani, tá? Melhor chamar de Dani, né? Isso. Dani, mas antes da gente começar nosso bate-papo, como o nosso podcast é mais voltado para o trabalho, a gente sempre inicia com uma pergunta inicial, que é como que a Dani começou trabalhando? Como que você iniciou sua carreira no mundo do trabalho? Antes de ser mãe. Antes de ser mãe. Antes de Tudo. tudo. Qual foi o primeiro trabalho da Dani que ela conseguiu ali, o primeiro dinheirinho dela? Foi com 12 anos. 12 anos. Comecei a tomar conta de 2 crianças lá perto de casa. Olha isso. Com 12 anos de idade. Que Foi meu responsabilidade. primeiro Duas de uma filho. vez? De idades bem diferentes uma da outra, um menorzinho, um menino e uma menina maior. Perto de casa foi onde eu comecei, com 12 anos. Aham. Tomando conta. Depois, com 13, continuei tomando conta de criança. E com 15, eu fui trabalhar numa lanchonete. Sempre trabalhei desde nova. Com 15, fui para uma lanchonete, trabalhei lá por uns 2 anos. E depois, acabei tomando conta do filho da dona da lanchonete, que ele ficava muito comigo. Aí não dava para ficar na lanchonete com ele. Aí eu preferi ficar com ele do que na lanchonete. Aí fiquei anos tomando conta dele. Hoje ele é meu afilhado, se tornou meu afilhado. Ah, que lindo. E depois, com 17 anos, continuei trabalhando, mas aí eu não trabalhei mais com criança, trabalhava fazia propaganda de fralda, voltada tudo a criança. Minha vida foi tudo voltada Já vi a que a criança. paixão de criança começou desde cedo, né? Verdade. No início eu sempre pensei em ser professora, mas aí depois que eu tive filhos eu fui descartando essa possibilidade. Mas aí eu comecei a trabalhar eu fazia propaganda de fralda descartável nas farmácias, mercados, né? Que legal. Era promotora. Promotora de vendas de uma Isso. determinada marca De uma fralda. marca. É, né? de uma marca de fralda. Aham. Aí a gente ia no ponto da farmácia para mostrar a qualidade, né? Aí dava amostra grátis. Ah, Isso legal. a gente rodava. Eu trabalhava fora também de Itaperuna. Fiquei quase 1 ano em Campos. Vinha só final de semana. Aí eu já tinha meu primeiro filho, porque eu tive ele com 18 anos. Aí trabalhei um bom tempo nessa empresa. E depois eu consegui trabalhar aqui em Itaperuna, porque por eu ter filho ficou mais difícil, né? Porque eu ficava muito sem ele. E eu precisava estar mais perto, né? Primeiro filho já viu, né? Como é que é. Aí depois eu vim pra cá, consegui um emprego aqui, trabalhei na secretaria lá do Itapuã Clube. Aí trabalhei bastante tempo lá. Aí lá eu engravidei da Valentina, né? Aí ainda fiquei um bom tempo lá. Depois voltei, né, da licença maternidade, fiquei até os 6 meses da Valentina. Aí depois saí e fui trabalhar na Lidl. Meu último emprego foi na loja da madrinha da minha filha. Porque aí foi quando a gente começou a investigar o autismo da Valentina, né? Aí não concedeu as duas coisas. Ou eu cuidava da minha filha ou eu trabalhava. Verdade. Gente, e como vocês aí acabaram de escutar, né? A Dani tem 2 filhos, Sim. né? O mais velho tem quantos 10. anos? 10 anos. E a E a Valentina? Valentina tem 5. 5 anos. E ela veio a descobrir que a Valentina, né, tinha um autismo. Isso. E a gente quer conhecer um pouquinho de como é que foi essa descoberta, como é que foi para você, quais foram, né, os indícios. Depois a gente vai chegar no mundo do trabalho aí, Sim. falando do autismo. Então, começou minha mãe enfermeira, né?
a minha irmã começou a falar com a minha mãe que a Valentina, porque ela tinha 1 ano e 9 meses. E a Valentina, a gente chamava ela, a Valentina não olhava. Porque automaticamente, quando você chama uma criança, mais ou menos dessa faixa etária, ela olha, né? Você fala Sim. pelo nome e ela olha rapidamente. A Valentina não olhava, podia fazer barulho. E pessoas podiam chegar lá em casa que, para ela, tanto faz. Ela continuava ali brincando, só que isso nunca me chamou a atenção. Aí, quando a minha mãe veio falar comigo, com meu esposo, eu peguei, virei e falei com ela. Ela chegou e falou assim, Dani, a Valentina tem autismo. Aí eu, hã? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Falei, sim, mãe, você está colocando doença onde não tem. Você trabalha na área de saúde e começou a colocar isso na sua cabeça. Minha filha não tem nada. Mas, Daniela, a gente chama ela não olha. Eu falei, gente, mas ela não quer olhar. Para mim, ela olha. O primeiro início é esse, a rejeição, claro, porque A própria não aceitação. Difícil, né? Vai ser alguém que vai aceitar de primeiro, porque a gente, quando tem um filho, a gente deseja o quê? Que venha com saúde, perfeito. Não que o autismo não seja. Normal, né? Normal assim, como a sociedade né, diz que tem que ser. Mas a gente deseja o quê na gestação? Né, que a criança venha com saúde. A gente não quer nem saber o sexo. Só que tem coisas que não foge da nossa realidade, dali do que a gente deseja. Mas a Valentina sempre foi uma criança que sempre se alimentou bem. O desenvolvimento dela foi perfeito, andou, engateou, tudo no tempo certo. Olha. Que tem autista que já aparenta mais novo. Os sinais, só que menina é totalmente diferente de menino. É mesmo? Sim. Olha, a menina, eles falam que meio que dá para esconder. Olha. Fica encoberto, isso, o menino não. Tem menino que já fecha com 1 aninho de idade. A Valentina comecei a investigar com 1 ano e 9 meses, a gente só conseguiu fechar com 3 anos e meio. Caramba! Porque não existe exames. Não tem exame para constar o autismo. Não existe. É uma equipe que avalia junto com o neuropediatra que vai fazer a avaliação da criança. É bem complexo. Aí pega relatório de escola, relatório de fono, terapeuta ocupacional, psicólogo. É uma equipe mesmo para assim fechar. Só que na época, pensa que eu nunca tinha ouvido falar. E para onde eu vou? Sim. Quem eu procuro? Tinha pouco conteúdo, né, disso tudo. Não tinha nada, eu nunca tinha ouvido falar. Então, para mim, aquilo ali era muito novo. De primeiro, eu rejeitei, fiquei muito chateada com a minha mãe, porque ela ficava insistindo naquilo, fiquei sem conversar com ela. Nossa. Todo local que me pergunta, né, como é que foi, eu sempre falo, né, que minha mãe que alertou, na verdade, minha irmã alertou minha mãe chegou até a mim. Eu não aceitei, porém, minha mãe marcou um neuropediatra para Valentina e colou lá na geladeira de casa um bilhete grandão. E aquilo ia aproximando os dias, e eu trabalhava na Líder na época, e trabalhava muito. Eu ficava assim, meu Deus, tá aproximando o dia. Mas eu ia porque, assim, precisava também, fiquei chateada, sim. Mas ficou com aquela pulga na orelha. Aí eu fui pra internet. Ver o que é autismo. Aí vinham os sinais. Aí eu começava a comparar com a Valentina. A maioria fechava. Falei, mas alguma coisa não fechava. Metade fechava, metade não. Falei, meu Deus, vamos levar, porque assim, para depois eu ficar assim, minha filha podia ter desenvolvido, não desenvolveu mais por conta de uma parte minha que eu não aceitei. Vamos lá. Se for, a gente segue a vida em frente. Se não for também, pelo menos tiro isso da minha cabeça. Chegou o belo dia. Fui, nossa, vim nervoso, danado, que a gente tinha 1 ano e 9 meses, muito pequenininha, nova, né? Eu falei, gente, meu Deus. Cheguei lá, a neuro foi, avaliou ela, mesma coisa que não tivesse ninguém ali para Valentina. Hora nenhuma a Valentina teve interesse de ir até ela, colocou vários brinquedos. Ela não dava função ao brinquedo, porque existe uma função para o brinquedo. O carrinho você tem que empurrar. A criança autista, ela vira e fica rodando, girando ali. É mesmo? São detalhes que a gente só vê quando a gente passa a ter ali em casa. Porque se eu não tivesse, hoje eu não ia saber, né? Então, assim, a Valentina virava, dava outras funções do brinquedo. Aquele de encaixar, ela enfileirava. Ela não encaixava, né? Outro, panelinha, o que a gente faz com a panelinha? A gente brinca o simbólico, enche, dá ali, finge que dá boneca. Não, ela não fazia isso, ficava girando a panelinha ali. E nisso, confundiu um pouco a neuro. Por quê? Uns traços da Valentina
alcançava e outros não. Ela falou assim, olha mãe, eu não posso fechar agora porque a Valentina é muito nova. E me explicou a questão do menino e da menina, né, que eu tinha falado anterior. Eu não tinha noção disso. Não. Aí ela pegou e virou e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te encaminhar para as terapias. E ela necessita fazer, independente de ter um diagnóstico ou não, para a gente chegar a algum fechar ou não. Às vezes algum atraso mesmo que ela tenha. E ela não falava. Criança com 1 ano e 9 meses babucia. E a Valentina era uma criança que não chorava. Não chorava só se ela tivesse com fome, algo assim. Mas tirando isso, não, era uma criança super calma. Com 1 mês, ela dormiu. Dormiu a noite toda. Nossa. Eu falei assim com meu esposo, não, tem uma coisa errada possível. Porque o meu menino foi o inverso, né? Muito calminha, sempre uma criança super tranquila. Aí, quando a neuro falou assim comigo, assim, olha, vai nesse daqui, eu não vou te dar diagnóstico, procura terapia ocupacional, psicóloga, fisioterapeuta, fono, e aquilo. Eu falei, meu Deus, aonde eu vou começar? Eu só conhecia fono, psicóloga e a físio. Terapia ocupacional, para mim... E tá muito difícil. Tá em extinção que eu falo, né? Um terapeuta qualificado, né? Sim, eu tô com uma vaga em aberto, né? No nosso balcão de empregos, já tem mais de mês e eu não consigo um terapeuta ocupacional para essa vaga. Aí eu consegui só fono pelo SUS. Particular, então, é mais difícil ainda, pelo plano de saúde. Consegui pelo SUS, no CACI, a fono, que acompanha minha filha até hoje. Consegui ir lá. Aí a gente começou a levar. Depois, com 1 ano, eu consegui achar terapeuta ocupacional, mas muito caro. Na época, era 120 a sessão. E a Valentina tinha que fazer 3 vezes na semana. E assalariado, como é que faz? Não aceitava plano. Né? Então, a gente apertava ali, pelo menos uma ela ia, para não ficar sem. E nessa trajetória, não conseguia fechar o diagnóstico. Ela pediu para colocar a Valentina na escola. Aí a gente colocou a Valentina numa escola particular. Menos criança, porque só colégio particular aceitava também da idade da Valentina, né? Colocamos ela lá, não falei nada para a direção, que a gente estava investigando o autismo, nem nada. Coloquei a Valentina lá como qualquer criança normal ali, e sem avisar nada. Fui surpreendida porque com 1 semana a escola me entrou em contato comigo, porque observaram os sinais que era alto, assim, via ali, principalmente quando ela teve contato com outras crianças, com texturas. Ela não entrava na sala antes dela dar a volta na escola todinha. Tinha toda uma rotina, tinha que mostrar a escola dela todinha para depois ela entrar na sala de aula. E não aceitava fechar a porta. Só podia fechar a porta, acho que depois de meia hora, 1 hora. Não aceitava que segurasse o toque de jeito nenhum. Outra pessoa, não sei se é mãe, pai, né? Aceitava. Então a escola me chamou. Fiquei muito feliz porque assim não precisou eu falar, que hoje é muito difícil isso. A escola ter uma alerta assim com tão pouco tempo, 1 semana, né? Isso. Já tem o pessoal mais preparado. Aí quando eu falei que eu estava investigando, ela, ai, que bom, porque a gente tem até medo de abordar isso, porque tem pais que tiram da escola. Eu falei, não, eu só não quis falar porque minha filha não tem diagnóstico, então eu também não vou poder exigir da escola, né? Mas assim, a gente foi bem acolhida, porém veio a pandemia. 1 mês a Valentina lá, estava indo tudo bem, já tinha se adaptado, estava na fono e fazia TO uma vez, né? E a fono era 40 minutos só, uma vez na semana também pelo CACI. Então era muito pouquinho tempo, né? Pela quantidade que tinha pedido, mas era o que a gente podia fazer. Então, antes pouco do que nada. E ali aí eu tive que parar mesmo de trabalhar de tudo, porque eu não consegui conciliar 2 coisas ao mesmo tempo. Ou o desenvolvimento da minha filha, eu trabalhava. Muito difícil. E como eu sempre trabalhei desde nova, 12 anos. foi muito difícil. Mas eu falei assim, gente, é preciso. Porque se eu não fizer por ela, aí meu esposo continuou trabalhando, falei, se eu não fizer por ela, quem vai fazer? Né? Então foi aí que a gente começou. Então aí depois que veio a pandemia, eu ainda estava sem o diagnóstico. Aí a doutora Lídia, que atendeu a Valentina, ela não estava atendendo mais na pandemia. E aí eu fiquei sem a neuropediatra. Conheci, aí me indicaram a doutora Sheila, que é neuropediatra, porque existe uma diferença. Porque é muito difícil as pessoas entenderem isso.
de neurologista e neuropediatra. O neuropediatra, ele tem qualificação para poder atender uma criança. O neurologista, ele atende adulto, não que ele não pode atender criança, mas a qualificação dele foi feita em cima do adulto. Então, tem lugar que fala assim, não, ele é neuro. Tá, ele é neuro, mas ele não tem qualificação para atender criança. E essa coisa da qualificação, tem os graus de autismo, Sim. né? É nessa qualificação aí que eles... Não, ele precisa ter voltado algo para pediatria, porque, na verdade, o neuro, ele estuda, né, mais a forma adulta, o neurologista. Né? Então, ele precisa ser, ou ele vai ser pediatra, um exemplo, hoje o neuro da minha filha, ele foi pediatra e depois ele fez a qualificação de neuro. Então, ele precisa estar envolvido ali no mundo da criança ali, não só do adulto. Tem que entender mais a cabeça da criança. Sim, ali. Então, aí eu fui e levei na doutora Sheila. Na época, consulta muito cara, hoje é mais ainda, porque fala de autismo, eu falo que acho que a gente é tudo milionário, porque é tudo muito caro, gente, muito caro. Então, aí a gente levei ela na pandemia, tava voltando os atendimentos, aí levou e tinha toda aquela adaptação de máscara que eu tinha que fazer com ela em casa, porque eu fiquei desesperada, porque ela não falava. Então, como que eu ia saber se ela estivesse passando mal ali? Então, fiquei muito, assim, segui ali a regra ali que tinha da questão da pandemia, levamos ela. Então, eu só tinha um relatório daí, da fono e de um mês de escola. Quando eu cheguei na sala, a doutora Sheila simplesmente falou assim comigo, assim, ficou 5 minutos a Valentina na sala, a Valentina também não deu atenção a ela era a mesma coisa se não tivesse ninguém ali, só tinha eu. Só o mundo dela. Sim. Ela sentou, foi brincar com os brinquedos, sem função nos brinquedos, a doutora Sheila falou assim, olha, pelos relatórios que tá aqui, mãe, eu só preciso do laudo. Aí eu engoli aquilo ali e falei, meu Deus. Independente que dentro de mim, que eu sabia que ela era, 1% eu queria que ela não fosse. Porque, como eu disse, ninguém quer. Você ainda tinha aquele fio de esperança. Aí ela foi e falou assim, eu preciso te dar o laudo, porque sem o laudo a nossa vida não anda. Não anda mesmo. Aquele só acha, aquilo tava me matando já. Tá bom que eu falei assim, vivi o luto 1 mês, porque a gente vive. 1 mês não, que foram muito tempo, eu vivi mesmo no luto ali, e veio na pandemia, tudo fechou. Aí eu falei assim, aí dá aquele desespero maior ainda, e agora? O que eu faço? faço? Aí eu falei assim, minha pergunta, cheguei em casa e falei, e agora? O que eu vou arrumar? Um diagnóstico cheio de terapia para fazer. Não pode fazer nada. E fechado. Falei, meu Deus, e aí? Que desespero. Foi quando eu comecei a estudar. Falei, eu preciso estudar para mim entender a minha filha e fazer por ela enquanto não acabasse a pandemia. Tá, aí entrei no curso da Maíra Gaiato, que é uma especialista, melhor especialista que tem em autismo, ela é de São Paulo, e ela é cheia de cursos voltados para pais, tem gratuito. No YouTube, Olha. então, tem vários gratuitos. Né, várias formas que ela ajuda as mães, né, a entender a criança ali, como brincar com a sua criança, porque até isso eu tive que aprender. É porque quando a gente fala, né, desses graus do autismo, cada um apresenta de uma forma, né? Já existe assim alguma coisa que, desculpa a minha leiguice, né, sei lá, como se fosse uma tabela de grau. Quem faz isso é o grau tal, quem faz aquilo é o grau tal. Porque então, antes... eu não tenho o conhecimento óbvio que você tem. Antes era leve, moderado e severo, os níveis. Hoje é nível 1, nível 2, nível 3. A gente não fala nem leve, nem moderado, nem severo. É nível 1, 2 e 3. Só que o que acontece? Quando a gente fala leve, né... Muitas pessoas confundem. Leve para quem? Não é porque é leve que deixa de ter... É menos pior. Não. Vai ter ali algo que vai ser pior do que o severo. Entendeu? É um mundo ali que a gente aprende todos os dias. É uma caixinha de surpresa. Hoje a gente dorme, a gente vai deitar ali. Amanhã pode ser tudo novo. Na verdade, eu não sei como que vai ser à noite. Né? Uma coisa é eu colocar ela para dormir, eu não sei como é que vai ser à noite. E no outro dia, como que ela vai acordar. O humor dela, como que vai acordar. Pode acordar bem, mas pode acordar que não pode nem encostar. E a gente precisa respeitar e entender e procurar saber o porquê que aconteceu isso.
É muito complexo. Sim. Bastante complexo. Então eu comecei ali a estudar, aprender a brincar com a minha filha de forma funcional. Então eu enfiei mesmo a cara ali para mim poder desenvolver a minha filha o máximo que eu conseguia, porque ela ainda falou assim comigo, a doutora, você tem até 5 anos para desenvolver a sua filha. Sim, é igual se desse uma bomba relógio na sua mão. Por isso que eu falo que o profissional ele precisa ter empatia, se colocar no lugar do próximo. Porque dependendo da forma que você falar, eu saí dali, eu liguei pro meu esposo, tem como você vir me buscar? Porque da forma que você é falado. Então, assim, ela falou, principalmente quando falou que eu tinha até 5 anos. A Valentina tinha 3 anos e meio. Na pandemia. Não sabia quando que isso ia acabar. Se eu não fico doida agora, eu não vou ficar mais. Mas Deus fez o bicho, mulher e mãe, trem de doido. Então, e a fono da minha filha, eu falo que ela é um anjo na nossa vida, até hoje. A gente não, ela tá com a Valentina desde 2 anos e meio. Qual o nome desse anjo? Daiane. Daiane. Ela sempre me ajudou. Eu falei que ela foi fono, todas as terapeutas numa só. No período de pandemia, me orientava pelo celular. E foi minha psicóloga. Dani, e quais profissionais que você passou aí com sua filha? Você falou da neuropediatra, né? Isso. A fono, Terapeuta ocupacional. Teve mais algum? De início? Assim, no geral, assim, na sua filha, qual acompanhamento que você precisou? Só pra gente dar uma orientada. Sim, A pessoa no início, né, quando você está suspeitando, o primeiro passo é o neuropediatra. Para você procurar. Porque eu procurei o pediatra da minha filha. Ele disse para mim, por conta da Valentina estar com os marcos de desenvolvimento, tudo acima da idade dela, ele falou que ele, como pediatra, não tinha esse olhar, mas ele ia encaminhar. Então, hoje, tem alguns pediatras que estão se qualificando nessa parte para poder alertar. Quanto mais cedo o tratamento, melhor para a vida da criança. Porque o pediatra, a gente todo mês está ali praticamente, Sim. né? Principalmente no início, né? Quando a criança está novinha e tal. E quando eu digo da questão da menina, então a Valentina tinha todos os marcos ali, não tinha o que chamar a atenção dele. A fala, tudo bem, mas era o fono. Para chamar a atenção para ele partir para o neuro, mas aí ele falou, eu encaminho para você. Aí você já conversa com ele. Então, o primeiro passo que eu, mãe, né, indico para quem tem assim dúvidas ali, que alguma coisa não está dentro ali certinho, procura um neuropediatra. É o melhor caminho. E ele ali vai indicar quais terapias vão precisar. Entendeu? Porque é o neuro que ele indica. Quantidade de terapia, fono. Hoje a Valentina faz fono, faz TO, faz psicóloga, faz musicalização, acho que fisioterapia. Fisioterapia. Que rotina pesada, hein, Dani? Muito. Gente, e assim, a gente está aqui conversando e tal, o papo de trabalho, mas a Dani, ela com isso tudo, todo esse aprendizado, ela tá, né, com um grupo de apoio à paz de pessoas com transtorno espectro autista. Então, é uma ONG? Então, um grupo? É um grupo, Explica hoje pra é um gente. grupo, né? No WhatsApp que a gente tem. E quantas pessoas né? nós temos hoje aí? Hoje a gente tem quase 300 mães nele, famílias, né? Tem pais e mães também no grupo, são famílias, né? Certo. Hoje. Iniciei com esse grupo em fevereiro. Deste ano? E esse grupo, os pais se ajudam? Como é que é? Sim, é uma troca, né, de informação, porque a minha experiência pode ajudar o próximo. A gente recebe muito ali mãe que acabou de ter o diagnóstico, né? Então, assim, eu que estou na caminhada com a Valentina aí, né? A Valentina vai fazer 6 anos em janeiro. Eu posso, né, querendo ou não, dar um apoio, né? Um ombro amigo, que às vezes, assim, escutar sem julgar. Entendi. E é interessante, assim, até vocês conseguem ali passar informação para o outro na hora de como lidar com as crises, Sim. por exemplo. Uma divide com a outra. Quem tem um filho mais velho, né, ajuda a outra que tem um filho mais velho, que regula a idade com a minha, eu ajudo. Olha, eu fiz assim com a Valentina, funcionou. Né? Eu desfraudei minha filha a partir do que eu estudei. E minha filha, na época, era não verbal. Então, aí todo mundo hoje, a maioria das dificuldades da mãe é o desfraude da criança. Principalmente quando a criança não fala. Né? Então, todo mundo me pergunta... Da comunicação, né, Dani? Me pergunta, Dani, como você desfraudou a Valentina? Então, assim, uma vai ajudando a outra ali. O grupo é de apoio mesmo.
uma para outra. E ali a gente se reúne, né? A gente tem uma psicóloga que faz um projeto com a gente ali, não cobra, veio dela mesmo, se Que reúne legal. mães, né? A gente vai até ter dia 11 de novembro, Ó, legal. né? E é voltado para famílias, né, de crianças autistas, adolescentes, né? Então o pai e a mãe pode participar, é gratuito, é uma vez por mês e é muito bom. Olha, Porque ali se eu acho que a minha caminhada tá difícil, a da outra tá mais que a minha. E assim vai. E nisso a gente porque- vai criando forças uma com a outra ali. aquilo que a gente acabou de falar, tem os graus, cada um responde de uma forma, né? Então não adianta achar que o meu fardo é mais pesado, Sim. não, porque cada um, né, tem ali como é que se diz, uma situação especial com o seu filho, né? E a gente estava conversando em off e você falou aí da quantidade já de crianças, né? Sim. Dentro do município de Itaperuna. Do município. Eu fiquei assim, né? Eu não sei também, igual eu te falo, desculpem a minha leiguice, mas achei alto e também o que ela falou que está faltando só laudo, né, para comprovar, Sim. Fechar o laudo. fechar né? o laudo. Foi até né? bom, Andressa, tocar nesse assunto, porque você que entende mais, antigamente a gente não ouvia falar de autismo. Não. E por que você acha, assim, com base em estudos que você leu, que tá aumentando esse nível de crianças autistas e que não era falado antigamente, né? Sim, porque antigamente era lidado como aquela criança esquisita. A Eu ia criança te que. perguntar isso agora, como é que antigamente a criança autista era vista? É porque a gente até falou assim, sempre existiu, Sim. mas Lembra que o pessoal de antigamente, assim, era tudo tratado, era quando doente mental, ou, não, ele é tímido, ou sem educação, né, não fala com os outros, não cumprimenta, é aquele excluído da turma, excluído até do meio ali, mas era o autismo. E não tinha, na verdade, estudos, né, igual hoje tem. E às vezes também isso que você falou, a família não quer aceitar Sim. e esconde. E esconde tem até hoje. Entendeu? Até hoje a gente vive isso que famílias não aceitam. É difícil, igual eu falei no início para mim, foi muito difícil. Só que mais difícil ainda se eu não aceitasse. Né? Então, assim, morre uma mãe e renasce outra mãe, né? Porque a gente cria força. De onde não sabe que tem. Exatamente. Porque, assim, a gente faz o que pode e o que não pode. Tô vendo aí, engole o choro Engole. e parte para a luta. E parte. É isso aí. Seca, lágrima, vambora, minha filha, porque a caminhada não é fácil. Mas também a gente tem meios de tornar ela mais, sim, mais fácil, né? Ali. E aquilo que a gente conversou, né, antes e começamos a falar, Matias perguntou, né, em e-mail, você falou que tem aí, assim, uma média já de 500 crianças, Isso. né, com o laudo, tudo certinho, diagnosticadas. diagnosticadas. E tem aí mais ou menos umas Mais 700 ainda para si. Isso está dentro da rede pública ou geral? Então, esse número aí é rede pública. Só na pública. Só na pública, entendeu? É aquilo que eu te falei, Então, vão estudando, né? A gente precisa, então, fazer até um apelo aos profissionais, né? Igual você falou, a TO, que é a terapia ocupacional, gente. Vamos buscar aí, né, as pessoas se especializarem, porque o público está aí pedindo, né? E a gente está aí com uma demanda alta de crianças, adolescentes também. Sim. Né, precisando aí desses profissionais. E a TO é uma das principais para o autismo, É mesmo. do tratamento. Psicóloga e a TO e a fono. É as três ali que vão andar junto um bom tempo. Psicólogo, então, eu falo que nunca vai largar o autismo. O autista largar Tem a que ter um psicóloga. acompanhamento contínuo. Sim, porque eles são difíceis para compreender as emoções. Se pra gente, né, neurotípicos, né, é difícil a gente compreender as nossas emoções, para eles é mais ainda. Exemplo que eu te dar, se eu machucar e chegar chorando pra Valentina, pra ela, mas não é porque ela não quer, é porque ela não compreende. Que eu machuquei, que eu tô chorando porque tá me machucando. Não. Eles são muito tolerantes à dor. Se cair, pra eles é a mesma coisa. Às vezes, se a gente cair, a gente vai sentir, e eles não. É um mundo ali de caixinha de surpresa, gente. De surpresa. E a gente também estava conversando esses dias sobre como crianças autistas são inteligentes, né? Sim. E você tinha comentado de uma fonoaudióloga que você conhecia, que
que tinha autismo. Aham. Você acha que desde a infância a criança já é preparada, por exemplo, para entrar no mercado de trabalho? Já dá para ter alguma noção do que ela gosta? Se ela tem algum desenvolvimento para uma área específica? Sim, se ela tiver o tratamento ali correto. Tudo depende do tratamento ali. O tratamento Da equipe cá no início, né? Porque aí você consegue desenvolver essa criança Isso. para que ela sim tenha uma chance no mundo do Isso trabalho. aí. Eu até comentei aqui que nós esse ano, né, conseguimos aí empregar um rapaz com autismo e está saindo muito bem na empresa, tá? Mas uma pessoa também que teve tratamento, acompanhamento, então a gente vê, gente, que é possível. Sim. Mas tem que ter esse cuidado aí que a Dani já tem. O tratamento é desde a a saúde, né, até a educação. Na verdade, é em todo local, principalmente na escola. Porque na escola a criança passa mais tempo. E vamos falar de escola com autismo. Como é que foi isso? A escola, a aceitação. Como é que foi a experiência quando começou a escola? Então, a Valentina, eu digo aí, começou a estudar, né, de verdade mesmo ano passado, né, quando retornou às aulas, né, hoje ela estuda no Madalena Magacho, a gente foi muito bem recebida. Que bom. Foi muito bem recebida, porém não tinha a mediação, porque todo autista, né, precisa de uma mediação escolar. Isso é um laudo, o médico dá o laudo, o porquê. O mediador, do mediador individual. Isso aí, individual. No laudo da Valentina está escrito mediador individual, porque ela precisa dali, é um suporte, na verdade. Acompanhamento Isso. direto com a Valentina. Porque a gente sabe que rede pública são muitas crianças, né? Então, não tem como a professora estar ali dando uma atenção específica para ela. Então, precisa uma adaptação toda antes dela chegar na escola. Eu preciso antecipar ela antes de chegar na escola. Então, a gente faz uso de imagem com ela. É mesmo. Hoje a gente não faz porque ela já acostumou, que é rotina, mas eu tive que tirar a foto, né, dela, a fono dela tirou, fizemos uma plaquinha assim, aí mostrava, ó, hoje você vai entrar na sala de aula, depois é o horário do parque, depois tudo isso eu tinha que explicar para ela. Etapas. A ser seguida. E quando eu me deparei ali que não ia ter mediação escolar, eu fiquei assim, como que vai ser? Eu não tenho como deixar minha filha aqui. Não que eu não confiasse, mas eu ia deixar só por deixar? Não, porque isso pode causar transtorno para ela lá na frente. Tudo aquilo que ela veio evoluindo agora podia regredir. E isso no autismo acontece muito, regredir. Imagina um tratamento tão demorado que eu consegui para ter para minha filha regredisse. Perder tudo isso. E para perder, basta um piscar do olho. É mesmo. E para conseguir é um trabalho de formiga. Não é fácil. Não. Então, quando a gente foi para a escola, a gente assim, demorou ter mediação escolar. Eu fiquei com a Valentina na escola. Foi daí onde surgiu o grupo, né? Mas hoje ela tem uma mediadora. Hoje ela tem uma mediadora individual para ela. E é só ela na sala de aula ou tem Não, tem um outros? outro. Tem um Tem outro. um. Também Mas com a sua própria mediadora. Sim, com a própria mediadora. Então, hoje a rede pública de Itaperuna, ela oferece o mediador para as crianças com autismo. Então, até determinado momento não está mais. Tem muitas crianças sem mediação escolar ainda. Espero que agora, né, com as mudanças que estão acontecendo, que consiga, né, atender essas crianças, porque não dá, gente, não dá. E assim, inclusão de verdade, para acontecer, tem que ter a mediação. O professor tem que entender também que não adianta só a mediadora. Tem que se qualificar até o professor. Sim, isso que eles precisam bater na tecla do profissional. O professor está ali concursado pela prefeitura, o que seja. Ele precisa também ter o curso de mediação. Ele precisa entender a sua criança ali autista. Não só o mediador. Porque pode ser de um dia que o mediador passe mal. Se ele ficar uma semana, minha filha vai ficar uma semana sem ir na escola? Verdade. Não, o professor, o porteiro, desde o porteiro que eu falo, até a merendeira da escola precisa, sim, saber o que é. Todos têm que abraçar a causa, né, Dani? Porque pode ser que esteja lá, ela comendo, aconteça dela ter uma crise, e é isso, só tá a merendeira lá. Ela não sabe, ela nem sabe que ela é autista. Tem que saber como agir, como acolher essa criança. E eu vou te falar, não é difícil.
basta a gente ter empatia ali e se colocar no lugar do próximo. Se você fizer isso, vai encaminhar. E ter força de vontade para poder entender. Porque se não tiver isso, não é inclusão. A gente vê falando, é tão bonito os outros falando de inclusão, mas no papel. Na prática ainda falta muito ainda. E eu vejo que falta qualificação profissional. Sim. A gente bate muito nessa tecla aqui da exigência do mundo do trabalho, na qualificação profissional das Deveria pessoas. exigir de todos, Tá. todos os profissionais, professor, igual eu te falei, porteiro, todos os profissionais mesmo ter alguma qualificação ali, entender. Aí é interessante, ó, às vezes a gente vai ter aí pessoal da educação, Sim. né? Não só a pública, mas a privada Privada também. também, porque Né? De é um... ver essa necessidade que a Dani está passando, que não é só o professor e o mediador dentro da sala de aula, Não. porque o privado também, ele vai acolher dessa forma. Só que é a equipe inteira Sim. que tem que ter o E o conhecimento. mesmo direito que a criança autista tem na escola municipal, ela tem na rede privada também. Não muda nada. Eles têm que cumprir. Mas é muito difícil e a gente vê mãe cansada, porque é uma jornada, igual eu falei, é uma rotina pesada. Então, pra gente, quando chegar na escola... É um direito da criança autista Sim. ter um mediador. É, Né? Então tem os caminhos para a pessoa direito. buscar Sim, tem isso aí. todos os caminhos ali para estar buscando o direito dele ali, da criança. E assim, se a gente tem mães que estão cansadas, igual eu estava te falando, dessa caminhada. E acontece acabando desistindo da escola regular e colocando numa escola especial. O que acontece? Aí acontece que a criança está ali, indo muito bem. Na escola regular, os amigos estão ali, precisa, gente, porque se a gente colocar só uma criança, né, na escola especial junto com os outros autistas, ela vai desenvolver vai socializar com quem? Sendo que os outros autistas não gostam, né? Essa é a maior dificuldade deles, o contato com a outra pessoa. É justamente estar em contato com quem é diferente deles, vamos Sim. dizer assim, que vai fazer com que eles melhorem. Eles né? vão melhorar e as crianças ali vão aprender com eles. É um ensinando o outro. É importante esse contato. das Eu vejo crianças. isso na minha filha, é nítido. Quando ela começou a ter contato, ela não gostava das outras crianças da idade dela. É mesmo. Era só maior. Meu menino tem 10 anos, minha sobrinha também tem 10 anos. Então é a única criança que Ela se ela identificava tinha. ali. O porquê disso? Porque os maiores não insistem. Se ela vir, bem. Se ela não vir, então ela gosta de quem não vai insistir, a atenção dela. É uma coisa que é difícil para ela se socializar. Então as crianças pequenininhas, vai lá, fica insistindo, quer abraçar. Eu amo isso, porque tá ajudando muito ela. E ela tá gostando. Ah, que bom. Porque, já mudou isso sim, então nela. Ela deixa abraçar, ela deixa mexer no cabelo, ela tá imitando as crianças, a fala tá ajudando. Então, assim, olha como que é importante uma escola regular. Mas, Valdo, tudo tem um caso, igual do nível. Tem uns que realmente não tem como frequentar a escola regular, mas cabe disso da mãe. Não cabe de ninguém escolher isso para ela. Cabe da mãe dizer, não, o meu filho tem sim condições de uma escola regular. Não, o meu filho não tem. Aí vem aquela aceitação Sim, porque e vir procurar a coisa certa para atender essa eu já criança. tive encaminhamento para minha filha para pai. Não tenho preconceito nenhum. Se ela fosse uma criança de pai, ela ia para pai. Né? A realidade, a gente tem que viver uma realidade. Se a realidade da minha filha hoje é de criança do colégio regular. Ela consegue ficar, mas para ela conseguir ficar, ela tem uma profissional boa, que é a mediadora dela, que é maravilhosa. Eu falo que ela é a segunda mãe da minha filha. Confio de olhos fechados e minha filha gosta dela. No primeiro dia já. E tem disso, vínculo afetivo ali. Então, assim, tem os casos que precisam estar nas escolas especiais, que é o nome que eles dão, termo especiais, que, assim, eu não acho nem legal usar esse termo especial, porque de especial tem o quê? Verdade. Se você colocar ali. Aham. Especial da gente ter aqui. Eu parei minha vida. Então, se a gente parar e pensar, o especial já não fica tão legal. Nem é usado mais esse termo, né? Então, assim, cabe, eu acho que, assim, dos profissionais aquilo, se qualificarem. Porque a tendência é só aumentar. Do jeito que você falou, já temos 500 e a probabilidade de 700 sem laudo aguardando. Sim, fechar o laudo. Fechamento desse laudo. Então, daqui a pouco são 1.200 e não se sabe
quando fechar esses 700, quantos mais Sim, serão? e lembrando que o autismo não tem cura. Ele não é uma doença, Ele mas ele não tem cura. pode melhorar Sim. com tratamento, mas... Com um tratamento qualificado, conseguir, né, na verdade, um diagnóstico mais cedo, né, que eles falam o diagnóstico precoce, e tem muita gente fechando o diagnóstico tardio. Adultos. É mesmo? Olha. Adultos fechando. Porque começa, aí tem um filho, começa a perceber, gente, eu tenho esses sinais. Também igual o meu filho. Né? E vai, procura, né, o neuro e acaba fechando. Ô, Dani, aproveitando que você falou das escolas municipais, como que está o município hoje? Assim, ao meu ver, o município tem abraçado mais as causas do autismo. Você tem comparecido, expondo, né, as necessidades, o que está faltando, o que está precisando. Está melhorando, né? Está no caminho. Tá no caminho. E assim, é aquele trabalho de formiga, né? Porque existe, assim, pessoas que querem ajudar, né? Que querem estar ali abraçando de verdade, e aquelas pessoas que só querem levar o nome, né? Essa é. E só que a gente, mãe que vive, vive ali a realidade, a gente sabe quem tá com a gente mesmo. Porque, assim, só eu sei o dia a dia da minha casa. Verdade. Entendeu? Então não tem como ninguém se colocar no meu lugar ali. Então hoje o município, o prefeito, né, tem assim atendido todas as vezes que aparece algo ali, eu tenho buscado, né? A gente tem aí o vereador Glaube, assim, comércio sempre está com a gente, que é o secretário de indústria, navega. E assim, chega algo novo, eu já vou para eles. Algo novo que eu digo assim, um circo, um cinema, né? A gente teve a primeira passeata, gente, Itaperuna, né, que eu fui movimentando no grupo, na época era 30 pessoas no grupo, a gente fez a primeira passeata, né, ali entre os pais ali, e assim, a gente teve o apoio, né, de vereador, o Glauber foi o primeiro, na verdade, quando eu tive contato com ele, foi a questão da mediação da minha filha, que eu fiquei 2 meses na escola e ninguém me dava resposta. Vai chegar, Dani, vai chegar. E eu lá. 2 meses. Sim. E se eu não tivesse movimentado, Aí eu estava lá Glauber, até hoje. E ele resolveu. Eu mandei mensagem, né? Na verdade, o Instagram hoje, internet hoje é tudo, né? Na verdade, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? Então eu fui e postei. E botei que eu estava mediando a minha filha, né? Que não era obrigação minha e não estava recebendo por isso. Né? Então eu estava deixando. Assim, o direito da minha filha estava sendo negado. E eu precisava correr atrás. Então, postei, marquei um monte de vereadores, marquei prefeito, marquei todo mundo. Tava desesperada, gente. Eu já tava assim. Falei com meu esposo, eu vou passar mal, porque eu tenho outro meu menino também. Então, acabava que eu não tava conseguindo ver meu filho, que eu saía da escola e levava a Valentina na terapia. Eu nem comia, gente. Então, foi quando eu conheci o Glauber. No Instagram que eu marquei, ele foi e me mandou mensagem. No Instagram da minha filha, né? Ele mandou mensagem, me fala seu número, que eu vou conversar, vamos tentar te ajudar. Durante 20 pessoas que eu marquei, foram uma só que veio. Entendeu? E tá somando com a gente até hoje. Então, assim, sou grata. Ele abraçou a causa. Sim, é a diferença. Você abraçar ali e tá buscando sempre ajudar no que pode. Porque tem coisa que foge. Tem que também. Quem dera, a gente tem que reconhecer esse lado, né? Dá para fazer. Aí eu fui e falei com ele da passeata, ele abraçou a passeata. Não, vamos sim, vamos fazer. Nessa época a gente não tinha apoio da prefeitura, né? Fizemos a passeata até o Cristo, foi lindo, né? Depois eu mando um vídeo para vocês lá que fizeram. Foi lindo mesmo. Tinha muita família que falou que nem de casa saía, que nunca expôs o filho. Olha. E teve coragem de estar ali com a gente. Foi assim muito lindo. Legal. Foi emocionante ali, porque todo mundo estava no mesmo caminho, assim, no mesmo barco ali. Eu falava, vamos, gente, vamos sim, vamos pelos nossos filhos, mostrar que eles existem. Porque até porque eles falam que eu que espantei um monte de autista que estava escondido dentro de casa. Mas que bom, porque tá dando certo. Então, sim, com isso, sai de dentro de casa, vai atrás do tratamento, né? E conversa, aí a mãe tem como conversar com outra, ela não tá sozinha. Justo. Né? Que às vezes é bom. Esse grupo de WhatsApp de vocês, acho muito interessante, né? Justamente você poder falar e contar com o apoio da outra pessoa que passa praticamente situações as mesmas parecidas. Justamente. E nada melhor do que quem vive ali para escutar a gente. Experiência do outro. Então, assim, hoje o município, né,
tem atendido a gente, né? Espero que agora a questão dessas mudanças que vai ter, né? Tá tendo, né? Melhore a parte da educação, né? A saúde está encaminhando, né? Que a gente tem aí o Cacita, mas não está suportando ainda porque é muita criança, coisa, né? E assim, o custo é muito caro de um tratamento. Então, se hoje eu colocar aí numa ponta do lápis, se não tivesse esse outro tratamento, tanto pelo plano, tanto pelo Cacita, daria uns 12 mil por mês. Nossa. Só o tratamento, sem medicação nem nada. Que tem a medicação também. Tem medicação suplementação, tem uns que toma regulado. A Valentina, graças a Deus, só toma suplementação, que foi assim, que deu um deslanche nela mesma ali. Que bom. Né? Mas isso tudo depende também do médico. A avaliação médica e Sim, o tratamento tudo, gente, correto, volta no o profissional. diagnóstico correto, né? A gente tudo fecha no profissional e a gente tendo um profissional ali qualificado, aquela criança ela vai voar. A importância de você aqui hoje, que além das pessoas que às vezes estão passando por esse problema em casa, né, né, igual você falou, às vezes escondendo um filho, às vezes essa pessoa vai agora, né, fala, poxa vida, eu não estou sozinho nessa luta. Não tá sozinho, procurar, tem muitas. né? Se você for mexer. E também vai mostrar o quê? Para o governo. Sim. Né? Mostrar aí a volta, falar, poxa vida, a gente precisa dar aí um olhar mais amplo para esse lado. O nosso município hoje, ele tem sim condições de ser referência no autismo. Ah, se Deus sim, quiser. se Deus quiser. Com o prefeito que a gente tem, ele abraça muito. Vai sim, e assim, ele teve um dia que ele atendeu a gente, ele falou assim, eu precisava conhecer vocês. Eu queria ouvir de vocês, mães ali. E você vê que ele parou, porque eu sei que a nossa vida é corrida, mas de um prefeito é mais ainda, porque muito compromisso. Muito. Então ele parou aquele dia dele, deu atenção, a gente escutou. E quando eu falei com ele que eu queria abrir uma associação, queria não, né? Vamos, né? Se Deus quiser aí, tá encaminhando, pela boa vontade dele, né? Quando eu falei isso com ele, ele falou, não, eu quero. O que precisa? Então a gente vê aquela boa vontade deles de fazer acontecer. Né? Porque eu venho visitando associações, né? Visitei uma de Muriaé, é muito bacana o projeto, porque a gente vai ter como acolher essa família, preparar ela ali. Por exemplo, ela tá achando que o filho dela tem, né, sinais ali de autismo, mas aí vem aquela rejeição que eu tive lá no início, né? Mas procura. Que com a associação vai ser muito mais fácil. Sim, porque assim, a gente vai ter uma voz, não que hoje a gente não tenha. Mas vai ficar mais olha forte. Olha a diferença do que vim. Claro, eu represento as outras mães, mas eu vim aqui com o nome de uma associação. Né? Eu represento uma associação. Então, assim, vou ter mais voz. E mais pessoas vão poder ajudar. Né? Tanto o Estado, tanto o federal. Hoje a gente, né, graças a Deus, a gente vai ter aí, né, o deputado federal nosso, né, que também abraçou a causa. A Peruna temos. Sim, né? então Nossos dois deputados estadual aí. E federal, tem tudo da associação ir bem, para a gente acolher e o município ser referência do autismo. Porque não é só, eu falo que não é só um problema nosso, né, da mãe. É de todos. Porque vocês mesmo aqui, pode ser que na hora que vocês subem, vocês deparam com o autista. E se você não conhecer, Nós não saber? tivemos outro dia um menino autista que entrou em crise lá. E assim, ninguém sabia como lidar com isso. E a mãe preocupada de sair logo dali, porque ele chorava e chorava. E né, as pessoas tentando acalmar e tal. E ela falou, não, gente, ele é autista, eu já tô acabando, já tô saindo com ele. Então, assim, isso que você falou, das pessoas terem treinamento, a empatia por aquilo ali, que às vezes a pessoa diz, nossa, criança pirracenta, essa mãe não exatamente. Né? E às vezes é por jeito. isso que a mãe não vai nem fazer uma compra. Eu nunca pensei dessa forma, né? Eu sempre levei minha filha em tudo quanto é lugar. Por quê? Não eu falo assim, não são as pessoas, não é ela que tem que adaptar as pessoas, são as pessoas que têm que adaptar ela. Entendeu? Essa é a realidade. E eu penso que quanto mais trouxer essas crianças para a sociedade, para a visão geral das pessoas, a gente vai saber lidar melhor com isso. Você vai aprender mais
com isso, porque Na verdade, esse convívio, a gente né? vai ser um ser humano melhor, porque assim, É verdade. eu digo que se hoje eu não tenho uma Valentina, será que eu ia valorizar cada palavra? Assim, digo porque ela foi falar 4 anos e meio. Engole o choro e segue. Então, será que eu ia valorizar cada A? Será que você ia ter um olhar diferente? Não. Porque, vamos dizer assim, foi o comum, foi o período todo certinho, Sim. igual ao seu primeiro filho. Ter Agora, o dela para você tem um valor completamente diferente e que autossignificativo. esperar. Você tem filho? Tem uma menina. Então, a gente espera o quê? Escutar o quê? Tão famoso mamãe. E você ter que esperar o tempo dela. Aprender a ter paciência. E que um dia vai chegar, mas que dia? E quando esse mamãe chegou? Nossa, tem até vídeo. Segura a emoção, Segura. Dani. Não dá, gente, não dá. Não dá. Eu já tô aqui também, que eu já tô com o olho cheio de lágrimas, porque a gente não Eu tô aguenta. vendo seu olho também. Então, assim, hoje, igual eu falo, quando eu escuto, né, minha filha falando, eu falo assim, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter pegado lá o papel da minha mãe da geladeira e ter caminhado ali. Porque, assim, tudo que ela vem, cada evolução, eu falo que é a mesma coisa, melhor que se a gente tivesse ganhado na Mega Sena. Verdade. Esse prêmio não tem valor. Ele é insuperável. né? Porque é assim, tudo que a gente espera, tudo. É que a gente um dia, a gente escuta mamãe, o papai, irmão, é difícil. Realmente dá valor às coisas simples, né? Sim, e se ela não, eu ia valorizar, não que a gente não valoriza, né? Não que eu não valorizei do meu primeiro filho. Mas olha quanto tempo que eu tive que esperar. E tem mãe que o filho tem 10 anos e não fala. Mais tempo ainda ela tem que esperar. E essa espera vai doendo. Dói, gente, mas dói. Então, assim, quando eu falo com as pessoas, às vezes os outros falam assim: eu abraço a causa. Você abraça de que forma? Para você ter nome? Ou você tá ali de cá, aqui é mesmo afundar, eu não falo nem abraçar. Ou você vai afundar realmente ali. Você vai querer saber ali de cada família, de que passa. Porque por trás aqui de mim, eu tenho ali minha família. Tenho meu filho que eu tenho que dar atenção. Tenho que me partir no meio, gente. A Valentina assim, a carga horária nossa é muito puxada. Às vezes meu filho fica 4 horas dentro de casa. Sem ninguém em casa. Só que aí eu trabalho com ele ter que entender o porquê disso. Então, assim, não é fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Só que, assim, graças a Deus a gente está vendo que as coisas estão caminhando, né? A gente tem conseguido várias coisas para as crianças, né? Amanhã vamos ter, durante o choro, mãe assim. A gente chora, eu falo que mãe de autista, gente, quando a gente se reúne, a gente chora, mas sai muita lágrima, mas depois a gente tá rindo, porque essa é a nossa realidade, né? A gente tá chorando, daqui a pouco a gente tá rindo. Hoje eu tô conseguindo caminhar a minha vida, assim, minha vida pessoal de Daniele, sem ser mãe. Mas isso precisou ser muito trabalhado, porque eu só vivia para ela ali. Tudo era voltado, passava noites em claro para estudar, para desenvolver minha filha. Hoje eu consigo. Entendeu? Buscar, me cuidar, não tinha isso, entendeu? Eu cuidei da minha filha. Até porque eu falei que ela tinha até 5 anos para desenvolver ali isso. Então eu fiquei com aquilo ali. Nossa, meu Deus. E hoje, quantas Daniele devem ter por aí precisando né, de saber tudo isso aí para... Assim, eu falo, a gente aprende com os erros, né? Com os tropeços. E você, com toda essa carga até aqui, quantas mulheres, quantas famílias você não está ajudando aí com isso? Nossa, que trabalho, que história de vida, que guerreira, né? E quando eu questionava o porquê que veio, né, o autismo para mim, caiu para mim por quê? Foi justo que a gente questiona muito, né, a Deus, né? Porque eu só fiquei mesmo no luto ali, eu vivi o luto muito tempo. E a gente precisa viver ele, pra gente renascer. É igual o Fênix, né? A gente renasce e renasce mais forte pra gente, né, conseguir. Ali, creio que as crianças que a gente vem trabalhando, né, pode ser que a minha filha não pegue isso, né, do que a gente vem caminhando. Mas os futuros aí, 700 que ainda tem para ser laudado, né, espero que eles peguem um caminho
mais tranquilo e não tanto complicado igual eu peguei na época, né? Se Deus quiser. E a gente vem fazendo aí um trabalho, a gente recebe mensagem de mães, assim, eu fico muito feliz porque elas, assim, confiam muito em mim, entendeu? Eu paro, elas me chamam no privado, converso, porque às vezes também eu preciso de conversar, e assim, escuto elas porque na época eu queria muito ter alguém para me escutar. Então hoje eu escuto todo mundo. Meu WhatsApp não para, meia-noite o Júnior fala, Daniele, vai deitar, que não sei o que. Eu falei, calma aí que eu tenho que responder mais uma mãe. E assim, fico muito feliz porque elas sabem, eu vivo, e elas vivem também o mesmo passo, mas às vezes, assim, pode ser que hoje, igual elas vão nos eventos, eu fico martelando com elas. Não, levam assim, ai, Dani, mas eu não sei se vai ficar. Vai, se não ficar, gente, vai embora, não tem problema. E tá tudo bem, porque a gente caminha juntos, a gente tá junto ali no mesmo propósito, que é para mostrar para a população que o autismo existe e ele tá ali, cada vez mais perto. Hoje, eu tenho minha filha, mas depois da minha filha, na minha família já deve ter uns 3. E tem mais se mexer. Entendeu? Então, assim, olha só. É só aprendizado que eu falo. E quando eu questionei, e hoje eu vejo, né, caminhada, eu falo assim, não preciso nem mais questionar. Eu entendi o propósito. Tira até as palavras, né, Matias? É uma história de vida, né? É um aprendizado. Vamos dizer assim, você nunca vai parar de estudar, nunca vai parar de aprender. Então, sempre vai ter uma coisa nova, né? E você tá fazendo uma diferença danada na vida de muita gente. É aí que foi o propósito, né? Não é à toa que eu falo assim, não é à toa que veio pra mim. Aham. Porque quando eu pego uma coisa ali, enquanto não sai, eu não desisto. Essa palavra desistir, eu falo que nem existe no meu vocabulário. A não ser que for uma coisa que realmente não dependa, né, só de mim, das pessoas que estão me ajudando. Mas enquanto eu puder, eu vou estar ali. Ai, Deus vai te abençoar para esse trabalho aí, seguir Com certeza. muitos e muitos anos para fortalecer muita Sim. gente. Não só pela minha, mas por a todos. associação vai precisar dessa Vai. mulherada firme aí junto. Com certeza. E ó, tem muito trabalho. Já fica aqui o convite para ela, né, Matias? A hora Com que certeza. tiver consolidada a associação, vir aqui dar outra entrevista. Como associação. Isso Com aí. nome. Tá caminhando, graças a Deus. E assim, espero que até novembro, né, a gente já tenha aí. Quero esse ano. Nem Esse eu só ano? quero, não. O prefeito quer esse ano. E ó, se ele falou que quer, Então, possa ali ver. a gente tá, né, confiando nele e a gente tá vendo que pode confiar e vai sair a associação. Dani, te agradecer, tá? Falar pro pessoal de casa que eu vou deixar os contatos da Dani na descrição. Isso. Instagram e Isso. WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato com você, alguma mãe. Pode E as entrar. portas estão abertas. Sempre que precisar da gente, pode chamar, que a gente vai estar aqui para atender. Agradeço o convite de vocês. Foi muito bom estar aqui, é emocionante Nossa, demais. demais. Sempre E vai ter. E amanhã eu vou lá no evento do Dia das Crianças. Isso aí, Vou gostei pegar de a minha ver. criança, tem 18 anos, mas ela vai adorar. Vai, com certeza. A gente sempre tem Misturar. uma criança dentro da gente, nunca morre, Tem. A né? gente vira Bem, criança. Isso. Vamos conhecer de perto esse trabalho bonito, vamos lá sim. E pode saber que o Papo de Trabalho está com você, assessua esse trabalho. Vamos mostrar para as pessoas aí que desenvolver o autista Sim. e levá-lo ao mundo do trabalho é possível, É possível. tá? E desenvolver as pessoas à volta. Sim. E a gente tem muito papo ainda pela Muito. frente. Verdade. Obrigada, Dani. Nada. Obrigada a você aí que está mais uma vez conosco. Até a próxima.